Olá, meu nome é Isabela Barbosa de Freitas Barreira, sou engenheira de segurança do trabalho, também sou técnica de segurança do trabalho e nas horas vagas eu sou mestranda na UF. Então, além de mim, a gente tem a Rita de Cássia como Simões e a Luciane Pimentel Costa Monteiro, também como autoras desse trabalho, todas da UF. Tá? O tema do meu trabalho é a análise sobre a classificação de riscos ocupacionais feitas por garis na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Bom, a introdução é que os garis eles são profissionais extremamente importantes no nosso dia a dia. Eles têm uma importância social, ambiental muito importante, né? No dia a dia talvez você não enxergue tanto a presença dele, mas fica aí 2 a 3 dias sem um profissional de coleta de lixo, né? Na sua casa, na sua rua, no seu trabalho. Literalmente o negócio vai feder. Então, assim, são profissionais de extrema importância, né, social pra gente, pra todo mundo de qualquer classe social. Você depende do serviço de coleta urbana. E a maioria desses profissionais, eles vivem em situações de vulnerabilidade socioeconômica, eu diria, né? Principalmente voltada à questão de acesso à educação, saúde, né? A questão da escolaridade baixa, baixa representatividade política, a remuneração também não é lá essas coisas, também no quesito de saúde e assistência social, né? Além disso, esses profissionais, eles estão expostos a diversos riscos, né? Os riscos biológicos, ergonômicos, físicos e químicos. E, assim, são profissionais que sofrem também muito com o preconceito da população, né? Eles são muito hostilizados pela própria população. A gente, no desenvolvimento desse trabalho, eu conversei com vários profissionais e todos me relataram essa mesma situação. E eles estão expostos diariamente a riscos biológicos, físicos, químicos, ergonômicos e de acidentes. É uma função que tem riscos múltiplos, né? Normalmente, quando a gente vai ver um trabalhador que faz mais serviço em altura, não tem essa holística de riscos como o profissional de coleta de lixo urbano. Né? É uma função onde o profissional o trabalhador fica bem exposto a vários agentes. Então, por isso, né, por toda essa complexidade do trabalho, o objetivo desse trabalho é expor e analisar a classificação de riscos ocupacionais feitas por eles mesmos no serviço de limpeza urbana na cidade de Juiz de Fora. Bom, a primeira fase dessa pesquisa, né, ela foi através de uma pesquisa bibliográfica, então eu consultei vários artigos, muitos artigos, em grande parte internacionais, estrangeiros, né, em inglês e tal. E todo trabalho acadêmico a gente tem que começar, né, olhando a bibliografia de referências, se tem algum tema, né, se já tem um embasamento em relação a isso na bibliografia. Então foi assim que eu comecei lendo, desenvolvendo a parte escrita. E a segunda parte foi foi a questão de visita em loco, né? Inicialmente eu fiz uma visita no dia 2 de setembro de 2020. Eu fui ao local, na empresa de coleta que a gente tem aqui em Juiz de Fora. E assim, fui basicamente inicialmente para fazer um reconhecimento, né, onde eu estava pisando, ver onde eu estava pisando, conversei com o SESMIT da empresa e eles me relataram algumas situações assim, como que é mais ou menos o perfil do trabalhador de coleta, como é que é a questão logística, né? Qual é o horário de trabalho, como que é a rota, como que eles se dividem, como foi a questão da logística na pandemia, né? E aí, depois desse momento, eu fiz uma outra visita, que aí eu fui em loco e já tive contato com os trabalhadores. Além de ter conversas informais, né, entrevistas abertas com os trabalhadores e tanto quanto o pessoal do SESMIT, a gente começa a entender o contexto, né, antes de qualquer porque se você for no local e aplicar só um questionário com uma pessoa sem você entender o contexto, fica uma coisa muito vaga e você não entende, não tem uma visão macro, né, do processo, de como as coisas funcionam. Então, eu fiz isso inicialmente e
depois de ter esse conhecimento, eu fiz essa segunda visita no dia 15 de setembro de 2020 e a partir daí eu já conversei com os funcionários e tal e apliquei um questionário. Esse questionário foi basicamente, eu expus os riscos, né? A partir do momento que eu conversei com os SESMIT, eu comecei a entender os riscos que eles estavam expostos e coloquei os riscos e pedi para eles classificarem como baixo, a partir de inexistente, baixo, moderado, alto ou muito alto. E aí, a partir daí, eles classificaram e foi dessa forma a elaboração. Então, eu dividi em riscos químicos, físicos, biológicos, de acidentes e ergonômicos também. Então, os resultados vão ser apresentados dessa forma, foram apresentados dessa forma. Bom, os resultados de discussão foram entrevistados um total de 14 trabalhadores, todos homens, tá? Então, nessa parte aqui foram divididos os riscos biológicos, químicos e físicos. Os riscos biológicos, por incrível que pareça, foram os que tiveram a menor classificação. Em tempos de Covid, a questão da Covid foi desmerecida de certa forma, grande parte marcou como a contaminação com Covid-19 como baixa, inexistente. E assim, quando eu olhei na bibliografia, eu observei que já tinham relatos sobre a Covid na bibliografia, que muitos coletores de lixo em outros países estavam pegando Covid através disso, da coleta, porque as pessoas estavam descartando lixo contaminado com Covid e o profissional de coleta estava pegando. Isso não aconteceu, né? A empresa adotou uma logística descentralizada, onde permitiu que eles não aglomerassem, e isso ajudou bastante. A questão de contaminação, né, por bactérias e vírus também eles desmereceram de certa forma. Os riscos químicos, né, a parte de exposição a gases, a questão de substâncias nos óleos. A parte de respiração de gases, vapores e poeiras tóxicas foi classificada como muito alta por todo mundo. A questão dos riscos físicos foi mais predominante, a classificação mais predominante foi a questão de exposição ao sol, porque é uma coisa muito explícita do trabalho deles, né? Eles estão sempre no sol e é difícil até você ter mecanismos de proteção, né? Porque a maioria não se adapta. E aí, na segunda parte, a gente teve a questão da parte dos riscos ergonômicos e dos riscos de acidente. A maioria dos trabalhadores classificaram como alta vulnerabilidade a questão dos riscos ergonômicos. Em relação aos riscos de acidente, o caso de cortes, 13 de 14 classificaram como muito alto, então é uma classificação considerável, né? E o estresse para cumprir a rota foi classificado também como muito alto. Essa questão do estresse é bem comum porque é bem clichê assim da profissão também, clichê não, bem característica da profissão, porque você sempre vê um profissional de coleta com pressa, você nunca vê ele com calma, então você pode observar isso, você nunca observou. 57,14% dos funcionários classificaram os riscos de queda de buracos na via como muito alto. E em relação aos riscos ergonômicos, 93% dos entrevistados classificaram as dores musculares como muito alto e 85,7% classificou as dores na lombar como muito alto. Questão da ergonomia, né, de como você pega o peso, a forma como você pesa, e somado com a pressa, né, isso aí gera aí a questão de vulnerabilidade em relação a isso. Bom, em relação à conclusão desse trabalho, o que foi concluído é um serviço muito complexo, né? Eles estão realmente expostos a vários tipos de riscos ocupacionais e combinado com a questão da imprevisibilidade da variável humana, né? A variável humana é a única coisa na engenharia que a gente não consegue medir, a gente não consegue calcular, até porque, né, o psicológico humano é uma coisa muito diversa, então cada um reage de uma forma, cada um tem um reflexo de uma forma, e isso combinado, né, com o ambiente de trabalho faz com que eles estejam expostos a riscos muito maiores do que eles mesmos imaginam, né? E os riscos mais predominantes identificados são os de acidentes seguidos pelos ergonômicos, físicos e químicos. Os biológicos, que são os que eles mais estão expostos, foram menosprezados de certa forma por esses trabalhadores, por incrível que pareça. Mas teve a questão da logística da empresa. Resumidamente é isso.
E essas são algumas das referências que eu usei para fazer esse trabalho. Então é isso, muito obrigada